Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula sobre o desenvolvimento de um projeto simples de aula ao mundo utilizando as tecnologias EJB3, Java, com seus serviços web e o servidor e as bibliotecas do nosso JBoss. Okay? Então o objetivo dessa aula aqui é mostrar de uma forma bem rápida e simples como a utilização desse tipo de tecnologia que é tão promissora e tão utilizada no mundo de Java Web pode ser aproveitada no mundo Enterprise, utilizando aí a tecnologia da nossa querida companhia Red Hat, o JBoss. Então, antes da gente começar, vou mostrar aqui para vocês vou fazer um overview sobre o que significa essa tecnologia de fato, certo? Para que vocês tenham uma noção melhor de como ela se aplica ao mercado, de como ela é utilizada no mercado, para que assim vocês possam, consequentemente, entender melhor como a gente vai fazer aqui o desenvolvimento desse projeto, beleza? Então, a EJB é uma abreviação para Enterprise Java Beans, os velhos e famosos feijões do Java, que inicialmente surgiram com o intuito de servir como objetos simples, os velhos pojos, mas que no mundo Enterprise eles servem como um componente da plataforma do mundo Java Enterprise que roda em um container de servidor de aplicação, certo? Então, é muito comum a gente ver algumas pessoas geralmente confundindo o termo JEE com Java Web. Não simplesmente as tecnologias para web estão contidas dentro do mundo Enterprise, Java E essa tecnologia, a tecnologia JB em si, ela existe para facilitar a vida dos desenvolvedores em muitos outros aspectos e principalmente no reaproveitamento de código e no reaproveitamento de componentes que a gente muitas vezes tinha que refazer nas aplicações antes do surgimento desses camaradas, ok? Várias são as novidades, várias são as facilidades que esse tipo de tecnologia traz para a gente, mas considerando-se o mundo de desenvolvimento web, considerando-se esse container que a gente está falando aqui, no caso o servidor, seja ele Tomcat, JBoss, etc., o conceito basicamente se restringe a isso, É um componente para ajudar a executar as coisas que a gente tem no projeto web. O seu objetivo principal vai consistir, certo, na rapidez, no aumento da rapidez e na simplificação do que a gente já faz, dos conceitos básicos de coisas que a gente já faz envolvendo um sistema no mundo Java, ok? Então, desde os componentes distribuídos até as transações, conceitos de segurança e portabilidade, tudo isso é tratado dentro dessa tecnologia que por si só, muito abrangente. Além disso, a abrangência dessa tecnologia é tão alta, tão grande, que a gente consegue, por exemplo, ver isso baseado na criação de uma certificação Java apenas para JB. Então, a Oracle ela desenvolveu uma certificação exclusiva para a JB, dada a sua complexidade e o número de conteúdo que ela pode passar para a gente. Okay? Então, os tipos de JB, a gente tem basicamente 3 tipos de beans, certo? Cada um deles lida com um tipo diferente de funcionalidade de implementação. Entity beans, certo? São os beans que lidam diretamente com a persistência de dados, certo? Por padrão, a tecnologia JE utiliza um JPA, Java Persistence API, para lidar com a persistência de objetos na base de dados. Os conceitos são bem comuns e bem conhecidos pela comunidade, dadas as anotações, as configurações com os data sources e os XMLs de configuração, enfim. Então todo esse processo é padrão no Java E. Nós temos beans desse tipo, que são aqueles beans anotados com @entity, mesmo que você não utilize a JB, você vai estar utilizando esse tipo de beans se você estiver, por exemplo, usando o JPA em um projeto simples, em um projeto web comum que você venha desenvolver. Os Session Beans são objetos de fachada, eles servem para comunicar geralmente a lógica do sistema às camadas de apresentação ou às camadas de comando ou camadas acima dessa camada de negócio. Então ela trata exatamente, ela trata de responder às chamadas do cliente e desenrolar as chamadas ao negócio e consequentemente as persistências e as demais camadas que a sua aplicação vai ter. Okay? Ela pode ter 2 tipos de estado, o estado stateful ou stateless, o estado full e o estado onde ele não salva os estados dos objetos, por assim dizer.
Os Message Driven Beans são beans exclusivos para a API de mensagens do JMS, certo? Elas servem para lidar com o envio de mensagens assíncronas, aqueles conceitos de filas e Queue Managers, ou então os MQs, para quem trabalha com IBM. Então, existem bastante implementações padrão para esse tipo de caso, e esse tipo de BIM é muito comum quando você tem a utilização de batches ou de execução de sistemas que rodam assincronamente dentro do seu projeto. Okay? Aqui a gente tem uma básica visualização da estrutura, tá? Onde a gente tem as regras de negócio. Tá? Vocês podem visualizar as regras de negócio contendo aqui nesse bloco amarelo dentro do nosso modelo. Todo o container Java Web e a JVM também. Então, aqui a gente pode imaginar as bibliotecas da nossa aplicação web. Swing e JavaFX seriam, no caso, apenas uma interface que chamaria essas regras de negócio, ou a gente teria, por exemplo, um cliente SOA ou um web browser. Tá? Todos esses são possíveis de se implementar utilizando, né, o conceito web acrescido do AJB. Basicamente, o que a gente pode fazer com esses carinhas são injeção de dependências. Podemos injetar objetos do contexto de uma determinada aplicação, de um contexto web, por exemplo, ou objetos simples como POJOs também. Callback methods, transações, segurança, interceptors, timers, JPA. Tudo isso são implementações padrões e o AJB já faz isso também. Tá, as transações são gerenciadas por ele automaticamente. Você configura a nível de servidor o que você quer fazer quando a transação falhar ou quando a transação terminar. Obviamente, por default, ele já vai ter as suas implementações de rollback ou commit automaticamente implementadas. Ok? Então vamos lá, mão na massa agora. A gente tem aqui o Eclipse, certo? O Eclipse, antes de mais nada, certo? É importante que vocês tenham configurado aqui um Eclipse com a sua versão JVE, a gente já esteja selecionado aqui na sua versão JVE, e a gente tenha também um servidor JBoss da sua versão 7.0 para cima configurado no mesmo, certo? Aqui a gente não vai tratar sobre esses conceitos, uma vez que já foram vistos. Você pode procurar em outros vídeos na web, tem bastante coisa sobre como fazer essas configurações, beleza? Show de bola. Então, pessoal, o nosso primeiro passo aqui hoje é, primeiro, entender com quais tecnologias nós vamos lidar aqui, certo? Inicialmente vocês vão trabalhar com Java 6 ou 7, tá? Tanto faz a versão, desde que vocês tenham uma versão superior a uma delas, certo? A versão do Eclipse que vocês estiverem utilizando também não tem problema, tá? Podem utilizar uma versão a partir do Indigo, já vai ser bem atualizada e terá o suficiente para o que a gente vai fazer aqui, ok? Além disso, a gente precisa do JBoss S, né, o servidor, como eu falei para vocês também. E se vocês quiserem fazer implementações posteriores de comunicação com o banco, obviamente vocês vão precisar do MySQL, todo o seu aparato de libs e de connectors, ok? Beleza, então vamos criar um projeto AJB aqui simples, tá? A opção de File, New, lembrando que a gente está com a perspectiva Java selecionada, eu venho aqui em AJB Project, vamos dar um nome para esse camarada, vamos chamar de Alô Mundo Session Bin, tá? Uma vez que a gente vai trabalhar com a segunda opção de BIM que eu falei para vocês sobre a JB, é a mais utilizada de todas, tá? E certifiquem de estar utilizando aqui, de estar com o Target Runtime JBoss selecionado. Essa opção só vai aparecer se você já tiver configurado o JBoss no seu Eclipse, tá? 3.1 é a versão do nosso AJB, deixa eu maximizar aqui para vocês verem tudo. Next, vamos pedir para ele gerar aqui o AJB já, Finish. Show de bola. A estrutura do nosso projeto AJB é bem simples, tá? A gente tem aqui a pasta principal, que é AJB Mobile. Aqui será o local onde você criará as suas classes e o seu código-fonte, beleza? Além disso, um Deployment Descriptor, tá? Para os bins que a gente necessitar criar, ok? Sejam ele Entity, Message ou Session Bins, vejam aqui as definições que eu falei. Algum web service, enfim, basicamente isso com as bibliotecas que nós temos referenciadas aqui, ok? Show de bola. Então, com posse desse projeto, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode efetuar a criação, tá, do nosso projeto AJB com com todo o código-fonte e as classes que a gente vai precisar. Então vamos criar agora então o nosso BIM, né? O BIM que a gente comentou até então, clicando aqui no AJB Mobile, New Session BIM, tá?
Nosso session bin, vamos dar aqui um pacote para ele, bredu.alojb, tá? Vamos dar um nome para a nossa classe, vamos chamar ela de alô mundo. A gente já vai ter aqui a criação da remoto, alô mundo bin. Vamos selecionar aqui uma classe, uma interface que vai ser gerada para manusear todos os tipos de bins daquele tipo especificamente. Nesse caso a gente tem duas opções, ou criar uma interface local ou remota. A local ela vai, obviamente, como o nome diz, atuar apenas no escopo local do projeto, e remoto significa que o seu projeto ele pode executar em ambiente clusterizado ou então em várias máquinas ao mesmo tempo. O projeto vai conseguir encontrar e inicializar essas classes, beleza? Next, configurações básicas que ele traz aqui do que ele vai implementar. Show de bola! Nossa classe ela vai aparecer basicamente assim, com um construtor. Na nossa interface a gente tem aqui a anotação @remote, tá, do pacote javax.jb. Vamos criar aqui um método simples apenas para dizer alô. Tá? Vamos criar um método público que retorna uma string para a gente e vamos dizer que o nome dele vai ser alô. Ok? Show de bola. Aqui ele vai pedir para a gente implementar, mouse em cima, add unimplemented, show de bola. E aí o nosso método ele vai ser basicamente uma frase, alô mundo RJB, ok? Basicamente isso que a gente vai fazer para poder retornar a mensagem aí quando a gente criar as classes que chamarão essa comunicação com o EJB. Tá? Então essas classes elas serviriam basicamente como fachada. Nosso alô mundo bin provavelmente teria classes que se comunicariam com as camadas mais inferiores da aplicação, ok? Aí a gente não teria nenhum problema em relação a isso daí, ok? Para verificar se o nosso projeto realmente funcionou, né, se o JB ele está ok ou não, a gente pode simplesmente inicializar ele dentro do nosso servidor aqui de JBoss, tá? Vou fazer o seguinte, clicar com direito, add and remove, passar aqui o nosso alô mundo session bin, certo? Nosso JB, e vou inicializar aqui o nosso servidor, porque ele vai mostrar para a gente se realmente está funcionando, se ele consegue reconhecer esse EJB como um EJB válido. Olha só, já reconheceu, alô mundo bin, beleza? Aquilo ali é a prova de que realmente o nosso EJB está funcionando. E se ele estiver funcional, a gente pode prosseguir com os testes feitos através de uma classe no seu método main, ok? Terminou de inicializar, não, ainda está fazendo. Olha só, mensagem final de deployed, ele fez aqui o deploy nosso já, e lá no início do nosso deploy a gente pôde visualizar aqui olha só, a criação dos nossos bins como módulo disponível para o nosso servidor, ok? Só que nós não vamos utilizar o JBoss para verificar a funcionalidade desse camaradinho, tá? A gente vai utilizar uma classe à parte, certo? Que vai ser uma classe utilitária e vai ser responsável por nos providenciar, certo? O objeto de bin, e para que através desse objeto a gente possa fazer a chamada ao nosso método de alô mundo. Antes disso, a gente precisa, pessoal, de uma classe utilitária que consiga fornecer para a gente objetos de propriedades do JBoss, para que ele consiga enxergar, certo? Para que ele consiga ler os recursos básicos que o servidor tem para configurar os EJBs, certo? Então vamos aqui no EJB Mobile, então direito New Class, vamos criar uma nova classe aqui, vou chamar ela de Client Util, vai ser uma classe utilitária, vou dar um pacote para ela também, agora EJB Util, beleza? Finish. Ok. Essa classe, tá, pessoal, vai ter, vamos eliminar esse método main aqui que ele criou. Essa classe ela vai ter basicamente um atributo privado, né, que vai ser o atributo que a gente vai utilizar para retornar o contexto, private context javax name, tá? Isso aqui é o contexto utilizado pela API do Java padrão para retornar contextos recuperados através de lookups, tá? Os lookups eles servem para verificar, buscar onde um determinado recurso está localizado e retornar esse recurso para a gente. Nesse caso, a gente precisa de um recurso que o JBoss disponibiliza, tá? Para que a gente consiga verificar os recursos padrão do JBoss a nível de JB. Então, criamos aqui, vamos criar como static private context, static context, vamos chamar ele de context, beleza? Vamos criar um método aqui, public
state contest get initial contest. Algumas APIs já disponibilizam isso aqui para a gente, mas aí a gente vai fazer isso aqui na mão para que vocês tenham ideia de como o processo funciona no final de tudo, ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos sempre verificar se o contexto está nulo, tá? Se ele for igual a nulo, nós vamos criar um novo, tá? Através da criação de um objeto de propriedades, properties da Java Util, new properties. E nesse objeto de propriedades, nós vamos criar aqui uma private state final string. Vamos criar uma constante aqui, string, que vai ser exatamente essa propriedade que a gente precisa passar para o lookup funcionar, certo? Nós vamos buscar aqui um pacote que o JBoss usa por padrão, que é um pacote org.jboss.ejb.client.name. Beleza? Para que a gente vai fazer isso? Quando a gente tiver as propriedades criadas, vamos adicionar aqui essa propriedade. Tá? Dentro do contexto a gente tem aqui uma constante que é a URL dos pacotes, dos prefixos que a gente criou, e vamos passar esse atributo para ela. Beleza? Depois, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso contest, criar aqui um novo objeto do tipo initial contest, tá? Contexto inicial, segundo aqui, ó, e a gente passa propriedades para ele. Throws, vamos declarar que é a exceção que ele lança, e no final, return contest. Ok? Só um detalhe, tá, pessoal? Vocês viram aqui que o nosso objeto initial contest ele recebe um hash table por parâmetro, certo? A gente está passando um properties porque o objeto properties ele herda automaticamente, certo? De hash table, ok? Because properties inherits from hash table. Então ele vai funcionar corretamente quando a gente passar essa lista de nomes e valores por padrão, ok? Show de bola. Agora que nós já temos a classe utilitária responsável por retornar esse contexto criado, a gente precisa criar agora então, tá, a classe que a gente vai utilizar para servir como cliente de fato. O cliente que vai chamar os métodos do nosso EJB. Tá? Geralmente um EJB bin tem sempre um EJB client associado. Aqui a gente está se parametrizando isso. Né? A gente está diminuindo esse trabalho por si só. Ok? Então vamos criar aqui uma nova classe. New class. Vamos chamar essa classe aqui de EJB App Client. Seria o nosso cliente de fato. Ok? Vou criar aqui um pacote para ela também. EJB, aliás, client. Beleza? Deixa o método main marcado. Porque nesse método main nós vamos fazer de fato a implementação para a chamada ao nosso EJB de fato. Antes da gente fazer isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos buscar o lookup name, ou seja, o nome do endereço ao qual esse recurso está atrelado, para que a gente possa assim carregar, certo, os valores do EJB em questão. Vamos criar aqui um método público, aliás, vamos criar ele privado mesmo, private static, vamos criar tudo estático aqui, porque a gente precisa de acesso imediato sem a criação de objeto, get lookup. Tá? O que esse carinha vai fazer para a gente? No getLookup nós vamos precisar de uma URL, vamos dividir essa URL em etapas, criando várias strings para a mesma. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é o nome da aplicação. Okay? Que aplicação é essa? A aplicação é a EAR a qual esse EJB está atrelado. Como a gente não tem nenhuma EAR criada, esse EJB não está inserido dentro de uma estrutura do tipo, a gente pode colocar o nome da aplicação vazio, ele vai enxergar normalmente esse tipo de estrutura, ok? O segundo valor que a gente precisa é o valor do nome do módulo, tá? O nome do módulo ao qual está atrelado, certo? A criação desse EJB, ou seja, o nome do projeto, alô mundo session bin, o nome do projeto EJB que a gente está atrelando o jar que a gente vai executar esses métodos e a chamada a esses EJBs, ok? Depois do nome do módulo, a gente tem aqui um nome distinto, que é uma configuração utilizada para quando você tem um nome configurado por padrão e você utiliza uma espécie de apelido para esse mesmo recurso. Pode deixar ele vazio também, a gente não precisa desse tipo de implementação. O nome do bin, certo?
que é a classe bin que a gente criou. Então, vamos pegar aqui alô mundo bin.class.getSimpleName, certo? E precisamos também do nome da interface que criou esse bin. Então, a gente tem aqui alô mundo bin.remote.class.getClass. getName. Beleza? Show! No final, a gente vai ter aqui o nome final, né? Que é o nome do JMD referente a esse recurso todo. Por padrão, o URL é montado da seguinte forma: JB mais o nome da nossa aplicação, separando sempre por barra, tá, pessoal? Mais na ordem o nome do módulo, mais, deixa eu quebrar aqui para ficar melhor, outra barra, mais o nome distinto, mais outra barra, mais o nome do bin, certo? E para finalizar a interface, nós utilizamos uma exclamação, tá? Para separar aqui o nome da interface. Ok? Show de bola. No final, a gente retorna aqui o nome final. Vamos corrigir aqui, string, beleza. Ok? Nome final. Com o lookup feito, certo? Com o método de lookup feito, nós agora precisamos, certo? Criar 3 passos básicos para poder instanciar esse objeto novo, certo? Então, esses passos básicos vão retornar para a gente o quê? Um objeto do tipo bin que a gente acabou de simular aqui na situação desse exemplo. A gente teria aqui, por exemplo, um state, vou colocar ele privado também, private state, vai retornar para a gente um alô mundo do tipo interface, certo? Remote. Vamos chamar ele aqui de lookup. Tá? Vai ser o método que vai efetuar o lookup de fato. Ok? A gente vai precisar de um contexto, Javax name, e vamos precisar também do bin que a gente vai recuperar para poder retornar. Alô mundo bin remoto. Ok. Com posse desses caras, o primeiro passo que a gente vai executar aqui é recuperar o contexto dentro daquela classe utilitária que a gente criou lá, certo? Então, client.util.getInitialContext. Aí ele vai retornar uma exceção. Vamos dar um try catch aqui nele. Deixa eu entrar aqui nesse caminho. Está dando um throws, mas ele não vai. Beleza. Surround try catch. Beleza. Depois a gente recuperar o contexto, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso primeiro passo. O segundo passo é a gente recuperar aqui a string relacionada ao lookup, para que a gente possa, por exemplo, executar o lookup dentro do contexto, certo? Então, o objeto contexto ele tem um método lookup. Nós vamos passar o get lookup, que é a string que esse mesmo carinha retorna para a gente. E aí, vamos pegar aqui o nosso bin remote, dizer que ele vai retornar, Ctrl 1, para ele dar um cast aqui no nosso objeto. Beleza? No final, return bin remote. Show de bola. Agora sim a gente pode executar o nosso método main para fazer a chamada a esse mesmo bin remote. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um sysout, chamando aqui lookup, que vai retornar um carinha que nós vamos pedir para ele dizer alô. Beleza? Lookup.dizer alô. Certo? Aí a gente tem a implementação aqui toda feita relacionada ao código que a gente vai precisar para carregar esses valores. No client util a gente tem essa propriedade que está sendo lida aqui, pessoal. E esse mesmo processo de propriedades, a gente precisa criar um arquivo de propriedades com os valores de constantes que o JBoss utiliza. Tá? Eu vou pegar ele aqui que eu já tenho pronto, para que vocês não tenham que fazer todo do zero. Vamos colocar aqui dentro da JVModal. Vou abrir esse camarada. Olha só. Essas são as configurações. Deixa eu maximizar aqui para vocês. São as 5 configurações que a gente precisa para que o JBoss enxergue, certo? Aonde estão configurados localhost, a porta,
onde estão as configurações relacionadas à leitura da JB, ok? Então vocês transferem esse arquivo aí para vocês, criam ele dentro do nosso JB Mobile e após isso a gente já tem o código do projeto pronto para fazer esse tipo de execução. Só que para que tudo isso funcione, para que o nosso lookup funcione corretamente, ele precisa das bibliotecas de EJB, de client, de outras bibliotecas auxiliares do JBoss, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são as bibliotecas que a gente precisa importar. Se você já tiver o servidor JBoss descompactado, elas já estão todas dentro dele, uma vez que ele trabalha com o conceito de módulos, certo? E aí a gente vai fazer basicamente o seguinte: entra aqui com o botão direito no projeto, propriedades, vamos aqui em Java Build Path, Libraries, e aqui a gente vai clicar na opção Add External Jars, ok? O que vocês vão fazer? Entrem aí no JBoss de vocês, JBoss S. Nesse mesmo JBoss a gente tem a pasta Modules e várias bibliotecas aqui disponíveis nessas pastas. As que a gente precisar vão ser as seguintes: Javax, dentro da Javax a gente vai precisar da Transaction, API, Main, JBoss Transaction. Beleza. Mais uma vez, vamos precisar da também Javax EJB, API, Main, JBoss EJB API. Mais uma vez, agora vamos voltar aqui em Modules mais uma vez. A gente vai precisar das APIs do pacote org, JBoss, tá? Vamos precisar da org JBoss EJB Client, Main, JB Client. Mais uma vez, são algumas bibliotecas, infelizmente a gente tem que fazer essa seleção manual. JBoss mais uma vez, Marshalling, Main, Marshalling. Faz alguns meshes e unmeshes aqui dentro das configurações dele. Vamos precisar também JBoss, lá embaixo, XNEO, Main, bibliotecas de controle de entrada e saída de dados. Vamos precisar de JBoss, Remoting 3, Main, beleza, Login, JBoss, Login, Main, beleza, mais uma vez, JBoss, XNEO, agora a gente precisa dessa NEO aqui, Main, beleza, mais uma vez, JBoss, SASL, Main, JBoss. E para finalizar, volta mais uma vez, a gente precisa daquela outra do Marshalling, que é o River, Main, JBoss Marshalling River, ok? Ao todo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 APIs, ok? Clique em OK. Elas vão aparecer aqui para a gente. Agora, a única configuração que a gente precisa fazer de fato é executar o projeto e ver se ele funcionou. Então, vamos pegar aqui a nossa JB App Client, que tem o método main. Vou clicar com o botão direito nela. Run as Java Application. Olha só. Show de bola. Alô mundo JB. Então, ele conseguiu, olha só, fazer as chamadas aqui às bibliotecas NXIO, tá? As bibliotecas de EJB Client, como a gente vê aqui. Configurou tudo e no final, alô mundo EJB. Ele conseguiu criar o nosso objeto, tá vendo? Isso sem a necessidade de nós darmos um new alô mundo bin, tá? Ele consegue fazer o lookup, verificar as configurações do servidor e criar o objeto fazendo a chamada ao método, beleza? Lembrando, tá, pessoal, que esse processo ele é bem menos complicado quando a gente utiliza o que há de padrão dentro do servidor, quando a gente utiliza as anotações. Aqui é para que vocês realmente tenham uma breve noção de como os EJBs funcionam e como eles trabalham nesse quesito. Beleza? É basicamente isso, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer eventual problema que vocês venham a ter, é só comentar nos
no vídeo, tá? Eu vou estar sempre atento para verificar se vocês tiveram algum problema ou não, ok? Valeu, pessoal, até a próxima.